Deus concebeu o ser humano como uma máquina altamente eficiente, afinada com imenso vigor, mas requer combustível para sua operação contínua. Esse combustível é conhecido como alimento, uma dádiva divina presente a nós. O desejo por comida, chamado de fome, assegura que o corpo seja abastecido com os nutrientes necessários. Saciando nossos apetites, o alimento nos proporciona energia, fazendo parte do delicado equilíbrio natural que sustenta a vida em movimento. Então, por que alguém optaria por privar-se de alimentação nos tempos modernos, quando estamos condicionados a fazer 3 refeições diárias? Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Somos frequentemente lembrados da importância de um coração saudável. O café da manhã é considerado o alicerce do dia. Fomos ensinados desde a escola a fazer 3 refeições completas por dia e a nos exercitar para fortalecer o corpo. Então, por que algumas pessoas optam por pular refeições? O que o mundo rotula como não comer, seja para seguir uma dieta para perda de peso ou por questões de saúde. No entanto, há aqueles que se abstêm de comer por razões espirituais, um ato referido na Bíblia como jejum. Esse jejum é geralmente realizado por um período definido com o objetivo de alcançar um estado espiritual mais elevado. Vamos reconsiderar este exemplo do Antigo Testamento. Uma vez por ano, durante o ano judaico, os fiéis eram instruídos a jejuar, conforme descrito em Levítico, capítulo 16, versículo 29. Este jejum seria uma prática perpétua para eles, a ser realizada no 7º mês, no dia 10 do mês. Nesse dia, deveriam afligir suas almas e abster-se de qualquer trabalho, tanto os naturais da terra como os estrangeiros residentes. Este período de jejum, conhecido como Yom Kippur, era observado no dia da expiação. É uma ocasião em que Deus exigia que seu povo jejuasse anualmente. Todos jejuavam, pois era uma forma de todos se recordarem da solene experiência da sua redenção. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal como expiação pelos pecados de toda a nação. Levítico, capítulo 16, versículo 4. Após realizar os rituais prescritos, o sumo sacerdote saía para oferecer holocaustos, não apenas por si mesmo, mas também pelo povo, buscando a expiação dos pecados. Este dia especial tratava-se da purificação dos pecados da nação, e todos jejuavam para se identificarem com o sumo sacerdote, que sacrificava um cordeiro em busca do perdão dos pecados. Essa prática do jejum anualmente estabelecia um profundo vínculo entre o povo e Deus, preparando-os para a vinda do Messias como Jesus. Jesus instruiu seus discípulos sobre o jejum, como descrito em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Ele disse-lhes para não agirem sombrios como os hipócritas, que alteravam suas aparências para demonstrar que estavam jejuando. Jesus explicou que aqueles que buscavam reconhecimento público já haviam recebido sua recompensa. Ele os aconselhou a jejuar discretamente, ungindo suas cabeças e lavando seus rostos, para que não fosse óbvio para os outros que estavam jejuando, mas somente ao Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo. Jesus prometeu que o Pai, que conhece os corações, recompensaria aqueles que jejuassem sinceramente. Os alimentos, tanto prazerosos quanto essenciais, sempre foram uma maneira de atrair a atenção de Deus. No entanto, as preocupações sobre o jejum também foram abordadas, especialmente por Jesus. Ele nos alertou contra exibirmos nossos jejuns em público, instruindo seus discípulos a não o fazerem. Jesus enfatizou que o jejum, quando feito, deveria ser realizado discretamente, como uma disciplina espiritual legítima. Jejuar
explicou ele, é temporariamente se abster de um desejo físico, geralmente comida, em favor de uma necessidade espiritual. Em vez de se alimentar, durante o jejum, é aconselhável dedicar-se à oração em segredo, buscando a intervenção divina no reino espiritual. No entanto, se a sua intenção ao evitar alimentos é receber elogios sobre a sua espiritualidade e aparência diante dos outros, então a aprovação deles será a única recompensa que obterá. As preocupações em relação ao jejum são compreensíveis para aqueles que nunca o praticaram. A ideia de passar algum tempo sem comer pode ser assustadora para muitos, pois estamos condicionados a fazer 3 refeições por dia. Muitas pessoas se perguntam se sentirão fome e se as dores da fome serão suportáveis. Outras têm preocupações diferentes, como se serão capazes de aguentar o jejum ou se desejam iniciar uma jornada que talvez não consigam completar. Além disso, algumas pessoas se preocupam com a percepção de seus amigos se decidirem jejuar. Por exemplo, se assistirem a um comercial de TV que sugira que uma barra de chocolate possa ajudá-los a superar uma crise de energia à tarde, isso pode influenciar suas decisões. Se surgir a preocupação de que meus amigos achem estranho eu estar jejuando, a resposta é simples. Não jejuo para impressioná-los e geralmente nem menciono. Como Jesus ensinou, quando jejuamos, devemos cuidar para que não seja evidente aos outros. Devemos ungir nossa cabeça e lavar o rosto, jejuando discretamente para o Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo e nos recompensará abertamente. Mateus, capítulo 6, versículo 17 ao 18. Jesus nos lembra de que a devoção religiosa não deve ser uma demonstração externa, mas sim uma questão privada entre nós e Deus. Podemos jejuar em particular, sem contar a ninguém, ou participar de um jejum público, como aqueles realizados na igreja ou em eventos específicos para resolver problemas, como exemplificado por Esdras e Ester. O jejum é uma prática comum entre os cristãos, especialmente durante o Dia Nacional de Oração. Mas é importante ressaltar que jejuar não é o mesmo que fazer dieta ou eliminar alimentos por motivos de saúde. Existem diversas formas de jejum por motivos espirituais e muitas razões para combinar essa prática com a oração. O jejum é uma disciplina bíblica que pode beneficiar qualquer pessoa em sua jornada espiritual, tornando-se um guerreiro da oração de Deus. Alguns podem pensar que os cristãos não precisam de disciplina, mas, na verdade, construímos nossa força por meio de exercícios espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo e, como bons soldados, devemos ser proficientes em diversas disciplinas. O jejum é apenas uma delas. Jesus instruiu seus discípulos sobre a oposição que enfrentariam ao orarem pelos outros, seja pela igreja ou pela salvação das pessoas. Ele comparou o jejum a escalar uma montanha, uma empreitada que exige tanto esforço espiritual quanto físico. Ao embarcar nessa aventura, é importante ter uma compreensão clara do propósito e estar ciente dos desafios que podem surgir no caminho. No entanto, as recompensas dessa jornada valerão totalmente a pena. Comece com um jejum pequeno, se essa for sua primeira vez. Deus honrará esse primeiro passo de fé, que pode parecer insignificante aos olhos dos outros, mas será um grande avanço para você. Além disso, Deus se preocupa com a disposição do seu coração durante o jejum. Sua atitude é uma parte crucial do jejum, da mesma forma que, quando um homem propõe a uma mulher, não é o cumprimento da proposta que recebe um sim, mas sim o coração por trás dela. Portanto, quando você iniciar o jejum, não se preocupe com a duração exata. Concentre-se em garantir que seu relacionamento com Deus esteja em harmonia. Deus valoriza a sinceridade das suas orações mais do que o tempo que você passa jejuando. Se você nunca jejuou antes, comece com algo simples, como pular uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar um dia no Yom Kippur, todos os anos.
Esse dia começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, de acordo com o calendário judaico. Deus instruiu os judeus a contar os dias, considerando a noite e a manhã como o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Portanto, planeje começar seu jejum ao nascer do sol, ao pôr do sol, ou talvez um pouco antes do pôr do sol. Isso indica que você irá ignorar a refeição noturna habitual, seguido de pular o café da manhã e o almoço no dia seguinte. Após o pôr do sol, a maioria dos judeus encerra o jejum com uma refeição comum. Jejuar em conjunto com um parceiro, embora a oração privada e o jejum sejam os alicerces de toda intercessão. Se você nunca explorou essa prática antes, talvez seja aconselhável começar sua jornada de jejum com outra pessoa. Se estiver jejuando em busca de uma resposta específica à oração, ter um companheiro de jejum pode ser benéfico. Alguém para compartilhar orações e períodos de jejum contigo é como ter um apoio poderoso. Jesus falou sobre isso em Mateus, capítulo 18, versículo 18 ao 19, explicando que quando concordamos em orar por algo na terra, isso tem um impacto no céu. Jejuar com um companheiro de fé é uma expressão desse compromisso mútuo. Quando duas pessoas concordam em orar juntas, há uma conexão especial com o Pai Celestial que vai além da simples oração. Esses versículos destacam a importância do compromisso e da união ao orar e jejuar com outra pessoa. Planejar férias com alguém é sempre mais memorável, não é? Quando você compartilha experiências e sonhos durante o planejamento, as férias se tornam mais significativas. Da mesma forma, o jejum compartilhado é uma experiência enriquecedora. Ao jejuar e orar juntos, suas preces tendem a se concentrar mais no propósito do jejum. Além disso, há benefícios adicionais em ter um companheiro de jejum. Você pode discutir suas dúvidas, questões e preocupações, e a força mútua pode ajudá-lo a superá-las. Ter alguém com quem contar para conselhos e apoio pode ser motivador. Lembre-se também da alegria de comemorar juntos. Enquanto subir uma montanha sozinho é uma prova pessoal, a vitória é exclusivamente sua. Mas quando você alcança o topo com outros, há muitas pessoas para compartilhar a alegria da conquista. Quando alcançar o topo, você celebra com abraços e compartilha sua vitória com os outros. Da mesma forma, ao terminar um período de jejum, a alegria de compartilhar a experiência com um amigo torna a vitória ainda mais gratificante. Jejuar com um companheiro traz a vantagem adicional da responsabilidade mútua. Saber que seu amigo está ciente do seu jejum pode ajudar a manter sua determinação, reduzindo a tentação de comer um lanche ou quebrar o jejum. Se você já se exercitou com um amigo, sabe como ter um parceiro pode manter seu compromisso. Quando as situações se tornam desafiadoras, demonstrar força pode significar que você não necessariamente precise de assistência externa. No entanto, é importante reconhecer que, embora a responsabilidade individual seja crucial, estar em equipe pode ser vantajoso. Compartilhar a mesma jornada com alguém pode ser um suporte valioso quando você se encontra navegando por momentos de dificuldade. O jejum, quando realizado com um propósito claro, pode ser uma prática significativa. Ao mergulhar profundamente em seu próprio coração, é possível descobrir as motivações por trás dessa escolha. Existem inúmeras razões para jejuar e é essencial explorá-las em detalhes. Pode ser que você já tenha um motivo específico em mente. Por exemplo, o jovem David, ao enfrentar Golias, tinha uma razão única para jejuar com propósito. Enquanto os outros soldados israelenses hesitavam em confrontar o gigante, David estava determinado, impulsionado por sua própria convicção. Jejuar não se resume apenas a abster-se de alimentos e orações. É uma prática que requer uma clara compreensão das razões por trás dela. Para isso, pode ser útil fazer uma lista detalhada das causas que motivam o jejum. Escrever essas razões
pode proporcionar uma visão mais clara e tangível do propósito por trás de suas ações. Manter essa lista à mão serve como um lembrete constante, impedindo que a motivação se torne nebulosa ou ambígua. Embora você possa ter uma ideia geral do porquê está jejuando, é importante manter um registro concreto para orientar sua jornada. Ao colocar no papel suas motivações para jejuar, você estará afiando seu foco. Ter um plano escrito ajuda a evitar a abordagem superficial ou descuidada. Planejar com determinação é fundamental para o sucesso. Sem isso, as chances de fracasso aumentam. Não encare o jejum como um teste de resistência, pois essa mentalidade pode levar à desistência precoce diante do desconforto inicial. Faça um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Se você está considerando o jejum como uma forma de buscar uma conexão espiritual mais profunda, é crucial se comprometer com um propósito claro. Este compromisso deve ser baseado na graça de Deus e na compreensão dos diferentes tipos de jejum. O jejum absoluto, onde se elimina toda comida e água, é uma prática extrema, reservada para situações de grande angústia ou para resolver problemas graves, como libertação de vícios ou proteção contra adversários espirituais. Paulo, por exemplo, experimentou esse tipo de jejum após seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, quando ficou cego por 3 dias, abstendo-se de comida e água. Para seu primeiro jejum, é aconselhável evitar o jejum absoluto e optar por uma abordagem mais moderada, especialmente se estiver buscando crescimento espiritual ou solução para questões pessoais. Durante o jejum regular, você se abstém de todos os alimentos sólidos e consome apenas líquidos. Essa prática é comum na Bíblia, onde o jejum frequentemente se referia a abster-se de alimentos sólidos, deixando de mencionar a ingestão de líquidos. Por exemplo, Jesus jejuou por 40 dias e noites, e no final desse período ele estava com fome, sem menção de ter bebido líquidos. Lucas capítulo 4, versículo 2. Quando as pessoas jejuam, geralmente cortam bebidas prazerosas, como refrigerantes e sucos de frutas. Isso corresponde à ideia de afligir a si mesmo, conforme descrito no Antigo Testamento, e ao jejum parcial, como o praticado por Daniel. Daniel recusou-se a comer da mesa do rei e solicitou vegetais e água como sua dieta durante 10 dias, o que não prejudicou sua saúde. Daniel, capítulo 1, versículo 12. O jejum parcial envolve eliminar certos alimentos sólidos ou líquidos, mas não todos. Isso também é conhecido como o jejum de Daniel. Daniel exemplificou essa prática ao não comer alimentos específicos e ao se abster de vinho e loções durante 3 semanas. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Neste jejum parcial, Daniel optou por evitar certos alimentos que traziam prazer. Primeiramente, ele se absteve de alimentos saborosos, como donuts ou bolos de sobremesa. Em segundo lugar, ele eliminou carne de sua dieta. E, por fim, ele também evitou consumir vinho ou qualquer outra coisa que pudesse proporcionar prazer. O jejum de John Wesley, o proeminente líder do movimento metodista, é outro exemplo notável. Antes de cada conferência importante, Wesley convocava todos os seus pregadores de circuito para uma reunião de preparação espiritual. Durante os 10 dias que antecediam essas reuniões, Wesley praticava jejum, alimentando-se apenas de pão integral e água. Ele buscava influenciar espiritualmente seus ministérios por meio desse período de jejum e oração. Os resultados eram evidentes, com os pregadores saindo das conferências determinados a mudar o mundo. Esse comprometimento espiritual refletiu-se na expansão do metodismo, que se tornou a maior denominação protestante do mundo. Embora o jejum rotativo, como o praticado por Wesley, seja menos comum nos círculos cristãos, ele é frequentemente utilizado para fins médicos.
Seu principal objetivo é avaliar a reação ou alergia a grupos específicos de alimentos, além de limpar o sistema. Geralmente, o paciente segue um período de jejum absoluto por um dia, seguido por 6 dias, nos quais apenas um novo grupo alimentar é introduzido e consumido diariamente. Rotacionar entre grupos de alimentos pode ser uma abordagem útil para determinar qual alimento está causando problemas físicos em uma pessoa. Esse método envolve a eliminação e exclusão gradual de certos alimentos, o que ajuda a identificar possíveis gatilhos. Ao escolher jejuar, é importante considerar vários fatores que se aplicam à sua situação específica. Antes de decidir sobre a melhor abordagem para você, aqui estão algumas ideias a serem consideradas. Se este for seu primeiro jejum, é recomendável começar com um período mais curto, como um dia. Um exemplo é o jejum do Yom Kippur. Se você está buscando resolver um problema sério ou contínuo, jejuar por um dia por semana durante 3 semanas pode ser uma opção mais viável do que iniciar com um jejum de 3 dias. Lembre-se de que, ao embarcar em seu primeiro jejum, você está entrando em território desconhecido. Portanto, é essencial proceder com cautela enquanto aprende novas habilidades e atitudes em relação ao seu corpo e alma. Um bom ponto de partida para iniciantes é um jejum normal, no qual você não consome alimentos sólidos e apenas ingere líquidos por um dia. Essa prática ajudará a treinar seu corpo para se ajustar e evitar reações negativas, caso você decida eliminar gradualmente alimentos e líquidos no futuro. Ao decidir jejuar, é crucial alinhar o motivo do jejum com o tipo de prática escolhida. Se o seu jejum é parte de uma rotina espiritual regular, opte por um jejum normal. Por outro lado, se você está enfrentando um problema mais sério, considere um jejum com requisitos mais rigorosos. Certifique-se de se sentir confortável tanto com a duração quanto com o tipo de jejum escolhido. Não hesite nem se sinta culpado ao tomar essa decisão. Escolha um tipo de jejum que esteja em harmonia com suas necessidades e capacidades. Além disso, leve em consideração o fator tempo ao planejar seu jejum. Avalie sua agenda semanal para identificar os dias mais apropriados para jejuar. Evite períodos em que eventos especiais, como casamentos ou feriados, possam interferir no seu jejum. É aconselhável não iniciar com um jejum longo sem saber como seu corpo e suas emoções reagirão. Um jejum de um dia é mais gerenciável para iniciantes, sendo um verdadeiro ato de fé. Lembre-se de que Deus reconhece a sinceridade do seu coração. Portanto, ore para obter sabedoria ao entender o propósito espiritual e os benefícios do jejum. O jejum não se trata apenas de se abster de comida, mas de buscar uma conexão mais profunda com Deus através da oração. Devemos jejuar não para sermos vistos pelos outros, mas para sermos conhecidos por Deus, que nos recompensa em particular. Agradeça ao Senhor pela disciplina e força que o jejum proporciona, ensinando-nos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar-nos com sua assinatura para que possamos continuar a compartilhar conhecimento e expandir nossa compreensão juntos. Agradeço por sua presença aqui e que Deus o abençoe.